Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Vou tentar não me estender muito, mas tem muita coisa pra gente falar, né? Bastante coisa pra falar sobre o jogo, né? Bom, o jogo começa com uma falha grande do Léo Jardim, que o zagueiro se recupera, né? Da corrida, consegue interceptar o atacante, que não consegue chutar pro gol. Podia ter mudado aí o jogo, né? Tem que ter mais atenção nisso. É um belíssimo goleiro, mas não pode dar esses moles como deu, né? Sair do gol quando tem defensores juntos na jogada nunca é bom. Isso está no manual. Todo mundo que joga futebol, que entende de futebol, sabe que tem zagueiro junto com o atacante, não é para sair do gol, né? Você vai falhar e ainda acaba dando o gol aberto pro adversário, né? Bom, vou me ater aqui aos gols para não me estender muito. Tem muita coisa para falar, mas não quero que seja um vídeo grande, né? Bom, primeiro gol sendo uma jogada do Couto e do Hugo Moura, né? Couto, Nuno, Hugo Moura, Nuno entra na área sem acompanhamento, faz um golaço. O detalhe desse gol é que foi criada ali uma superioridade em dado momento, quando alguém entra na área, no caso o Nuno, e não acompanha, e ninguém acompanha do outro time, né? O Couto fica esticado na ponta, a marcação do Couto não vai para a área, a marcação do Hugo não vai para a área, o Nuno, a marcação dele fica para trás, não acompanha ele e faz o gol. É isso que tem que ser, criação de espaços, né? O Diniz já fazia isso no Fluminense, fez bastante isso com Arias, com Keno. Quem acompanha o Diniz sabe disso, né? E todo mundo sabe do meu posicionamento com o Diniz. Segundo terço, terceiro terço, meio de campo e ataque são maravilhosos. O problema são aquela saída de bola, mas parece que ele corrigiu isso aí, graças a Deus, né? Bom, o Vasco tinha feito uma linda jogada contra o Vitória, também assim, né? Couto, Nuno, Piton, cruzamento pro Verratti, gol lá contra o Vitória. Parecido aí essa tabelinha ali pela esquerda, né? Bom, o Vasco seguiu jogando, né? Controlado o jogo. Não é bom controlar o jogo, é bom que a gente faça o segundo, faça o terceiro. Veio o segundo tempo, o Vasco consegue duas transições boas, né? Primeira com o PH, que corre com a bola e dá uma assistência para o Verratti, sendo que tinha na área o Ryan também, para dividir a marcação. Eu sempre falo isso. Tem que ter mais de um jogador na área com o Verratti, para dividir a marcação, para ficar ele 1 contra 1. E foi o que aconteceu, né? PH, João Vitor toca o PH, que corre com a bola, né? Arrasta a bola, cruza, assistência, e aí no segundo jogador o Verratti empurra para dentro. E o terceiro gol parecido, né? A transição Nuno, Piton, Nuno, Piton, cruzamento pro Verratti também com a marcação dividida. O Vasco conseguiu nesse jogo jogar por dentro, por fora, transição, jogo apoiado e cruzamento. 2 ou 3 jogadas de cruzamento, aquele simples cruzamento para o Verratti. No primeiro gol ele perde uma bola quase dentro da pequena área. Então é isso que tem que acontecer. Variações de jogadas. O Vasco jogou hoje, repito aqui, por fora, por dentro, com transição, jogo apoiado, com cruzamentos. Mas quem começa a ver a parte tática tem que pensar o seguinte: a gente teve alguns problemas ali na zaga, né? PH e Piton quase como alas, iam demais, às vezes ao mesmo tempo, e aí ficava só no mano a mano o zagueiro que estava pelo lado respectivo do ataque oponente e a chegada de um volante. Então, os dois alas que jogaram ontem praticamente, PH e Piton indo, às vezes juntos, reitero aqui, fica complicado jogar com 2 volantes. No primeiro tempo sofremos bastante nas costas do Piton, várias jogadas ali. O Vojvoda não é bobo, ele percebeu que o Piton estava saindo muito, PH também, às vezes ao mesmo tempo,
e colocava sempre nas costas do lateral, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que ficar um volante mais plantado, né? O ideal seria Hugo Moura, Tietê, ou então segurar um lateral de cada vez. Sobe um, o outro fica para poder fazer uma linha de 3 atrás, junto com os zagueiros. Isso é básico. Mas é o segundo jogo, não teve muito tempo para treinar, é isso que a gente espera aí, né? Bom, Couto jogou onde já tinha jogado contra o Vitória. Contra o Vitória, o Couto jogou um pouco mais para trás, armando o jogo mais atrás, e o Nuno mais à frente, muito mais na esquerda, mas balançava para a direita. Em alguns momentos ele fazia jogadinhas com o PH ali e com o próprio Ryan, né? O Vasco fez bastante ultrapassagem no espaço vazio, isso é importante, né? Podíamos ter feito o 4º gol com o Adson, se não fosse fominha. Tinha o Ryan chegando sozinho, né? E o Adson preferiu chutar para o gol. Gostei bastante do Couto e do Nuno também na marcação. O Couto chegava muito na criação do outro time, né, para roubar a bola. Roubou ali umas 3 ou 4 bolas no pé de quem estava tentando criar na entrada da área. É bom que isso aconteça, que pelo menos volte Nuno ou Couto para ajudar na marcação, né? Deixando talvez o Ryan um pouco mais pronto para puxar a transição e o Verratti também. O Diniz já tinha dito que não vai priorizar competição alguma, mas é importante que o Vasco tem que saber que o brasileiro é o mais importante, né? Até para receitas, né? Outro dia o professor Zé Humberto soltou um vídeo dizendo que o Vasco colocou as receitas dele como forma de pagamento para os credores na transição, estando na primeira divisão. Caindo, esse plano pode ter um problema, porque o Vasco fala assim: juiz, eu vou pagar os meus credores em tantas vezes e eu tenho tanto para receber, né? E aí quando você cai para a segunda divisão, esse tanto programado na recuperação judicial, na planilha que você mostra aos credores, sofre um decréscimo. Isso é muito importante que o Vasco pense nisso. Tem que manter-se na primeira divisão, sobretudo também para continuar pagando direitinho lá, para começar e pagar direitinho a recuperação judicial. Isso é o mais importante. No mais, gostei bastante aí das variações dele, do nosso técnico. Tem o Adson que pode ajudar. David daqui a pouco está voltando por aí, né? Ele arrasta bem por dentro, arrasta por fora, pode ajudar bastante. E a gente viu aí, né, muitas críticas do menino Ryan. Sempre falei aqui, é um garoto, não coloco culpa em garoto. O garoto vai crescer aos poucos, mas se o Vasco precisava de um ponta pela direita, o Vasco tinha em casa. Tá aí o Ryan, né? Adson e Ryan pela direita, né? E tem o Nuno pela esquerda como titular, aguardando a volta, quem sabe aí, mais rápido possível, do David, né? No mais, se desfazer de algumas peças, como o Jean David, já se desfez do Caparzo, já se desfez do Souza, tem que se desfazer do Jean David também. Para quê? Para conseguir dia 10 de julho fazer uma janela, fazer uma boa janela para ver aí o que falta, o que não falta. O Felipe, diminuíram o Felipe, né? O Felipe era o homem, o chefe do futebol, não é mais, pelas conversas de Diniz, pelo que vem falando. Ele está à frente do futebol, as contratações vão ser com ele. O próprio Jair está sendo analisado, se fica ou não fica, pelo Diniz. Então está mais centralizado no Diniz e não no Felipe. Tem que ser assim. O técnico é o Diniz, o experiente é o Diniz, o campeão é o Diniz. Então, que o Felipe volte para a base, fique lá engraxando o sapato do Pedrinho, né? Mas futebol tem que fazer com quem sabe futebol fora das 4 linhas. Diniz jogava bem, foi um ótimo jogador e é um bom técnico, né? Um ótimo técnico. Mas o Felipe não. Foi um ótimo jogador, mas é um técnico abaixo da média, né? Bom, não vou me estender não, falei que não ia me estender, já me estendi aqui. Se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.